Olá, seja muito bem-vindo à mentoria Tem um Atendimento Extraordinário. Nós vamos abordar aqui um assunto super importante, o coração do sistema da Letalk, que é o sistema de atendimento. Então nós vamos estar abordando aí como dominar o atendimento automático e humano para encantar seus leads e clientes. Me apresentando aqui um pouquinho para você, eu sou o Gustavo Bastos, sou formado em Publicidade e Propaganda, e aqui na Letalk eu atuo no cargo de analista de sucesso do cliente, mas voltado à área de conteúdos. Então, além dessa mentoria, existem outras mentorias, sendo duas sobre funcionalidades, né? Então, sobre outras funcionalidades aqui da Letalk, e uma que vai ser aí uma mentoria super estratégica para quem vai ter a necessidade de realizar disparos automáticos utilizando a nossa plataforma. Dando prosseguimento aqui, uma informação que eu sempre inicio é uma informação sempre muito relevante e muito interessante, que são a informação de dados. Todas as empresas geram algum tipo de dado, no entanto, muitas delas acabam só visualizando os dados que são gerados por elas mesmas e muitas dessas empresas acabam só visualizando os dados que são gerados dentro da empresa e se esquecem de visualizar outros dados muito importantes, como das ferramentas que são utilizadas. E o WhatsApp aí como uma ferramenta muito utilizada, principalmente aqui no Brasil, que é o segundo maior público consumidor dessa ferramenta, ele vai ter dados aí muito importantes. E aqui eu gostaria de deixar em destaque um dos dados, né, que são muito importantes e interessantes serem analisados quanto ferramenta, no qual ele informa aqui para a gente que 96,4% das pessoas que usam a internet estão no WhatsApp, analisando aí de um período de idade de 16 a 64 anos, né? Então, dentro desse escopo aqui, 96,4% das pessoas acabam utilizando o WhatsApp. E o que isso quer traduzir, principalmente para a sua empresa? Que as pessoas vão querer entrar em contato com vocês por meio dessa ferramenta que é o WhatsApp, já que ela é a ferramenta de comunicação mais utilizada aqui no Brasil, sendo o Brasil o segundo maior público consumidor. Então, por isso que é muito importante estruturar um bom atendimento dentro dessa ferramenta, mas o primeiro passo você já deu, que foi contratando aqui a nossa plataforma, e nós vamos auxiliar para que construa o melhor atendimento possível, utilizando aí o nosso inbox. Dando prosseguimento aqui, a Letalk, como ferramenta parceira do seu negócio, ela vai permitir o impulsionamento no WhatsApp. No caso do atendimento, ele permite ter multi-atendimento, então você consegue ter vários usuários fazendo atendimento pelo mesmo número. Então, a depender aí do plano que foi contratado, você consegue ter mais de um usuário presente para você utilizar aí e fazer o acompanhamento da comunicação com um número específico. Daí, só trazendo uma informação complementar, aqui na Letal, que você pode conectar qualquer número, mas somente um número por vez. Então, só pode conectar um número por conta. Outra questão interessante que permite é a criação de respostas padronizadas para auxiliar aí num atendimento mais rápido e eficaz no seu dia a dia. Então, é muito interessante essa informação. Vou até abordar um pouquinho mais para frente com mais detalhe. Também é permitido aqui dentro da Letalk fazer a melhor gestão de atendimento, principalmente se comparado ao WhatsApp, já que aqui na Letalk nós vamos trabalhar com abas e filas, e essas abas e filas vão manter melhor organizado essas informações aí dentro da sua empresa. E também é possível ter aí o chatbot para auxiliar no pré-atendimento e direcionamento de chamados. Então você consegue construir um fluxo de chatbot que consegue auxiliar o seu pré-atendimento. Então esse bot ele é ativado toda vez que o cliente envia o primeiro oi para o seu número, sendo a primeira conversa dele ou toda vez que esse contato passou pelo atendimento, foi finalizado e ele volta a retomar o contato e ele pode ativar novamente esse fluxo de pré-atendimento, que pode informar se vocês estão dentro ou fora do horário de atendimento, pode fazer direcionamento de chamadas caso trabalhe com mais de uma equipe, entre outras opções. Na parte mais prática, eu vou demonstrar alguns blocos muito interessantes que pode utilizar aí no pré-atendimento. E dando prosseguimento aqui, o inbox. O que seria o inbox? O inbox aqui da Letalk é esse sistema de atendimento que vai ter os atendimentos separados por abas e filas. Essas abas e filas vão servir para manter um atendimento mais organizado para toda a sua equipe e dar o melhor suporte e atendimento possível ao contato que enviou mensagem para vocês ou vocês decidiram iniciar o contato. Então, é um sistema que vai permitir aí esse melhor gerenciamento e vai manter esses fluxos de atendimento mais organizados. E aqui na Letal que nós recomendamos que só utilize o nosso sistema de inbox para fazer atendimento,
porque a partir do momento que você conectar o seu número, toda a comunicação que ocorrer com aquele número irá subir para a nossa plataforma. E as outras funcionalidades presentes aqui na Letalk estão atreladas ao nosso sistema de inbox. Por isso que recomendamos que a partir do momento da conexão do número, que passe a utilizar somente o nosso sistema de atendimento, que é possível conectar tanto pelo computador quanto pelo celular, acessando aí a conta da Letalk pelo Google Chrome. É só logar com o seu login e senha e você consegue entrar. Dando prosseguimento aqui, existem algumas vantagens na hora de utilizar esse tipo de recurso, como a centralização das mensagens. Então, toda mensagem que ocorrer com o número de vocês ou com os números que forem conectados vão permanecer ali na plataforma, no qual todos os atendentes conseguem ter uma visualização das informações. Claro que vai depender muito aí se ele é atendente, se ele é gestor, e caso for gestor, ele vai ter uma facilidade de fazer acompanhamento de atendimentos que estão ocorrendo. Caso ele seja atendente, ele não vai ter essa possibilidade, ele só vai acompanhar os atendimentos ou que ele poderá assumir ou que estão assumidos por ele. Bom? Vai permitir uma organização de atendimento, já que você consegue trabalhar aí com multi-atendimento, então várias pessoas utilizando a plataforma. É muito interessante e importante ter essa organização de atendimento para prestar o melhor suporte possível. E aqui na Letalk, com essas abas e filas que eu já falei anteriormente, vai permitir essa possibilidade. Tem a questão da melhoria da experiência do cliente, principalmente se analisado a questão do fluxo do bot, né? Quando o cliente ele entra em contato com vocês, muitas vezes ele não sabe o seu horário de funcionamento e o bot ele já poderia dar essa informação caso vocês estivessem fora, ou poderia dar a possibilidade de ser direcionado a depender de uma equipe específica, né? Caso vocês venham trabalhar aí com mais de uma equipe, e assim por diante. O bot também ele vai ter a questão da disponibilidade e escalabilidade, já que a disponibilidade vocês conseguem utilizar para informar se estão dentro ou fora de horário de atendimento. E escalabilidade, qualquer pessoa que entrar em contato com o número de vocês pode entrar aí no fluxo do bot de pré-atendimento. E com todas as informações, o tempo de resposta tende a ser muito mais rápido. Então, por isso que é muito importante utilizar o nosso sistema de atendimento, porque ele vai facilitar muito a vida aí do seu negócio. Dando prosseguimento aqui, agora nós vamos abordar sobre as boas práticas. As boas práticas são informações muito relevantes e muito interessantes de serem aplicadas aí no seu dia a dia para ter uma melhor utilização da nossa ferramenta. Então, a primeira questão que nós recomendamos é que, caso venha trabalhar mais de uma equipe e mais de um atendente, é que tenha essa gestão de equipes e de atendimentos. Então, cada equipe tem a sua respectiva fila e cada atendente tem a sua respectiva conta. Evite compartilhamentos de contas, porque isso pode ferir até a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, recomendamos que cada atendente utilize a sua conta específica, até para facilitar a organização e a categorização das conversas e também o melhor direcionamento no papel do gestor, já que o gestor ele conseguiria fazer a análise, o acompanhamento daquela informação e caso tenha necessidade de fazer alinhamentos, ele saberia com qual atendente ele deveria realizar aquela informação. E também vai permitir uma melhor agilidade, eficiência e permite uma colaboração simplificada, que é possível transferir atendimentos tanto entre atendentes quanto entre equipes. Então fiquem à vontade, daí fica a nossa recomendação aí. Já outra informação muito importante é que vai permitir aí que vocês priorizem, triem e monitorem, já que a Letalk trabalha aí com abas e filas. E aqui na Letalk existem 3 abas, sendo a primeira a aba novos, então todo atendimento novo que necessitar ser assumido, prosseguido com o atendimento, ele vai chegar aqui nessa aba. Vai ter a aba em atendimento, que são os atendimentos que estão em abertos com o respectivo atendente que assumiu, né? Então ele está dando prosseguimento com o atendimento. E vai existir aí a aba outros, que vai ser a aba que vai ter algumas filas específicas, como a fila de finalizados e das funcionalidades também. Mas na parte prática eu vou deixar mais detalhadas essas informações. Então, vão facilitar muito mais o escalonamento de problemas, o fornecimento de histórico de atendimento e contribui aí para vocês diminuir o tempo de resposta de vocês, já que vai estar muito mais organizado esse tipo de informação. Dando prosseguimento aqui, outra boa prática super importante é a importação dos contatos. Importar os contatos para a plataforma é muito importante para que o seu atendente ele tenha acesso ali às informações do contato que ele está interagindo. Então é possível você pegar aí a sua lista de contatos, que está no Google Contatos ou em qualquer outro local, e importar aqui para a plataforma. Mas para realizar a importação aqui na Letalk, é necessário que esteja em algumas formatações. Então existem algumas regras específicas para que você consiga importar para a Letalk.
Então, a primeira delas é que você tem que construir a sua lista de contatos em uma planilha, que tem que ter 3 colunas, sendo 2 obrigatórias e uma opcional. Então, as obrigatórias vai ser a coluna A, que vai ser o nome, a coluna B, que vai ser o número, e a coluna C, e-mail, vai ser opcional. Então, caso não queira importar essa informação, não é necessário ter essa coluna. Já a segunda regra é que a primeira linha ela vai funcionar como cabeçalho, conforme pode visualizar aqui. Então, tem que ter a palavra nome, a palavra número e a palavra e-mail, que tem que estar escrito toda em minúscula e nessa ordem. E também não poderia ser qualquer outra informação, como por exemplo aqui no número, tem que ser a palavra número e não telefone. E nas demais linhas, que seriam as informações dos seus clientes, no nome só pode ter letras ou números. Não pode ter qualquer caractere especial. Então, traços, vírgulas, 2 pontos, colchetes, mais, emojis, qualquer informação que seja considerado caractere especial não é permitido ter. Acento é permitido desde que em cima de uma letra. Fora de uma letra, isolado, ele vai ser considerado caractere especial. Então, você vai formatar o nome, né, conforme eu estou apresentando aqui. Já o número só pode existir números, não pode ter caractere especial e nem letras. E nos números tem que ter a informação de DDI, DDD e os 9 dígitos. E e-mail, caso você queira importar aí e-mail, tem que ter a informação de arroba e ponto .com, que são informações características de e-mail. Estando configurado, conforme apresentei aqui, é só em arquivo, salvar como CSV, ou separado por vírgula, que é neste formato que a Letal consegue ler as informações. Nós recomendamos até que faça a configuração dessa planilha no Google Planilhas, que ele vai salvar em CSV em um melhor formato, porque algumas ferramentas, né, de construção de planilhas salvam aí com erro. Então, agora que você já sabe como importar os contatos, né, como formatar, que é a importação dentro do sistema da Letal, que eu vou abordar um pouquinho mais para frente, outra informação muito importante vão ser as estratégias que vocês vão utilizar aí no seu dia a dia. As estratégias que eu vou apresentar aqui são recomendações nossas, né? Então fiquem à vontade de utilizar e aplicar o melhor aí para a sua empresa. Mas vamos apresentar aqui o que vocês conseguem utilizar aí no seu dia a dia. Uma estratégia que eu recomendo super é a utilização das respostas rápidas. As respostas rápidas auxiliam e muito na hora de prestar um bom atendimento e um atendimento rápido e eficiente. Então, por isso que eu sempre recomendo que utilize esse recurso que tem disponível dentro da nossa plataforma. Então, você consegue construir aí respostas rápidas para utilizar no seu dia a dia. Inclusive, a minha recomendação é que se una com a equipe que vai realizar o atendimento pela plataforma e construa aí essas respostas rápidas de acordo com as perguntas mais frequentes que chegam no seu atendimento. Então é só construir aí as informações que vocês conseguem subir para a plataforma para utilizar no dia a dia. Porque pode ter certeza que pelo menos uma pergunta é frequente aí na sua empresa, nem que seja a pergunta de qual é o número do Pix, por exemplo. Tá? Então, analise com o seu time e suba para a plataforma para auxiliar aí em todo o processo de comunicação da sua empresa. Porque respostas certas com maior agilidade, maior vai ser o grau de satisfação do seu cliente com vocês. E, além disso, vai ter economia de tempo ao evitar digitação repetitiva da mesma informação. E para construir as respostas rápidas, existem aí diversas estratégias, diversas dicas, mas vou apresentar algumas que são essenciais na hora de utilizar aí dentro do WhatsApp. Então, uma das estratégias super importantes é que as mensagens têm que ser o mais objetiva possível. Então, evitar os famosos textões. Texto muito longo, as pessoas tendem ou a não entender a informação corretamente, ou ter dificuldade de leitura por utilizar no mobile as letras ser pequenas, ou querer ignorar a informação por ser uma informação muito longa. Então, por isso que nós recomendamos que sejam mensagens mais curtas e diretas possíveis. Outra questão muito importante é ser educado e cortês em todas as mensagens a serem utilizadas nas respostas rápidas. Então tem que trazer aí um aspecto mais humano do seu atendimento. E aqui eu costumo encaixar outra estratégia que para mim é muito importante, que eu considero que são 3 mensagens importantes para todo atendimento. Claro que vai depender aí do formato de atendimento, uma vai se encaixar melhor que a outra, mas eu recomendo aí que tenham 3 mensagens pelo menos nas respostas rápidas. A primeira vai ser a mensagem de saudação. Então, quando você for iniciar um atendimento, é muito importante se apresentar. Muitas empresas falham nessa etapa de apresentar o atendente, né? Quem vai dar prosseguimento com o atendimento é uma etapa super importante. Então, olá, tudo bem? Aqui é o Gustavo da Letal, que eu vou dar prosseguimento com o seu atendimento e que posso ajudá-lo.
Então, é uma mensagem super importante. Já a segunda mensagem que eu considero super importante é principalmente para quem vai utilizar o multi-atendimento. Então, tenho mais de um atendente utilizando o mesmo número. E eu necessito fazer transferências para esse outro atendente. Então, tenho necessidade de fazer transferências para outro atendente, eu recomendo que tenha mensagens de alinhamento de transferência. Então, toda vez que for transferir o atendimento, deixar o seu cliente ciente que ele está sendo transferido, para evitar que crie aí um choque, um atrito entre você e o seu cliente, por ele achar que muitas vezes não está sendo atendido pela pessoa que iniciou o atendimento, não deixando ele aí muito mais calmo e ciente das informações. E a terceira mensagem que eu considero super importante é a mensagem de finalização de atendimento. Então, o contato informou que não precisa mais do meu atendimento, então mande uma mensagem ali deixando ele ciente que realmente você finalizou o atendimento. Ou, por exemplo, já entrei em contato com este número, mas ele não me respondeu já faz 3 vezes. Então, envio ali uma mensagem de finalização de atendimento por falta de resposta. Eu considero super importante a de finalização de atendimento para deixar o seu cliente ciente de qual etapa do atendimento ele se encontra. Porque caso ele venha mandar um novo oi e você só finalizar o atendimento sem deixar ele ciente, pode ser que ele acabe se irritando, né, gerando um atrito, porque ele acredita que está em atendimento ainda com vocês. E deixando ele ciente que foi finalizado esse atendimento, ele sabe que ao mandar um oi, ele pode entrar no fluxo do bot novamente e cair aí para um outro atendente, por exemplo. Também recomendo que inclua sempre informações relevantes. Então, as informações principais, eu recomendo que utilize a estratégia de tornar o texto mais escaneável. Então, as principais informações deixarem em destaque, utilizando negrito, emojis, maiúscula. Então, as principais informações, só do cliente bater o olho, ele consegue visualizar do que se trata aquela mensagem. Também recomendo que personalize a mensagem o máximo possível. E nessa etapa é super importante personalizar a mensagem com o nome do cliente. O nome sempre vai ser uma das informações mais importantes para todas as pessoas. Então, quando você trata ele pelo próprio nome, você deixa ele ciente que você está dando uma devida atenção que ele merece. Quando você envia uma mensagem genérica, o seu cliente pode interpretar essa informação como um descaso, né? Como você está fazendo pouco caso da necessidade dele. Então, toda vez que você chamar ele pelo nome, tratar ele pelo nome, demonstra para ele, né, que o atendimento realmente está sendo sério. Outra questão, que é uma recomendação aí que fica a critério de vocês, mas é muito interessante se atentar, é o tom e a personalidade da comunicação a ser utilizada, que quanto mais alinhada com a marca, melhor, né? Então, quanto mais esse tom e a personalidade estiver alinhada com sua marca, melhor vai ser para todo o seu sistema de atendimento. Também recomendamos que utilize mídias, principalmente caso você tenha necessidade de disparar uma informação que seja muito longa, texto muito longo. Então, ao invés de enviar esse texto, você poderia enviar uma mídia, como por exemplo um PDF, uma imagem, ou até mesmo um áudio. Né? Quando você enviar um áudio aqui na Letal, não sei se você sabe, mas vai ser transacionado como gravado naquele momento. Inclusive, você pode deixar diversas respostas rápidas como áudio para utilizar aí no seu dia a dia, caso você queira humanizar mais o envio de algumas informações frequentes, por exemplo. E claro, por último, sempre muito importante, principalmente para o gestor, reler e revisitar essas informações, visualizar se está atualizada, se está realmente de acordo com as necessidades da empresa, para evitar de enviar mensagens aí desatualizadas ou até mesmo erradas. Já outra estratégia que vai ter disponível é a estratégia do bot de pré-atendimento. O bot, né, conforme abordei com vocês inicialmente, pode ser utilizado para diversas estratégias nesse pré-atendimento, nesse início de atendimento. Como você pode coletar um dado inicial, como o nosso time de suporte realiza aqui. Então, vocês entram em contato aqui conosco e ao enviar o primeiro oi, né, vocês vão entrar no fluxo do bot de pré-atendimento, que vai tentar coletar ali uma informação super importante para o nosso time de suporte, que é a informação de ID. Vocês também podem realizar esse tipo de configuração, por exemplo. Tem a questão da otimização da gestão de atendimento, então você consegue fazer direcionamentos para equipes diferentes, ou informar se você está dentro ou fora de horário de atendimento, e assim por diante. Né? O bot de pré-atendimento ele vai ser sempre utilizado para esse início de um atendimento, quando um cliente envia o primeiro oi, sendo a primeira conversa, ou toda vez que ele foi finalizado um sistema de atendimento, e ele volta a retomar a conversa. Né? Ele pode entrar aí no fluxo de pré-atendimento também. Mas, né, para construir um bot perfeito, um bot bem estratégico, é necessário pensar nele em duas etapas. O que a gente considera a pré-configuração
e a pós-configuração. Na pré-configuração, nós sempre recomendamos que a primeira etapa é definir o objetivo e finalidade daquele bot. Então, qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha finalidade com esse bot? Ah, meu objetivo e finalidade com esse bot é deixar meu cliente ciente do nosso horário de atendimento. Então, quando a gente estiver dentro do horário de atendimento, ele vai ser atendido. Quando estiver fora, eu vou mandar uma mensagem que não estamos em atendimento. Então, é um objetivo e finalidade que eu defini aqui. Outra etapa que para mim é a mais importante é quem é meu público-alvo. É muito importante entender quem é o seu público-alvo, quem é a pessoa que vai interagir com aquele fluxo do chatbot. Porque muitas vezes quem vai construir esse fluxo tem uma facilidade enorme, mas quem vai utilizar ali na ponta final não tem essa facilidade. Então por isso que eu sempre recomendo, construa o bot com a cabeça do seu público-alvo, não com a sua cabeça, porque isso pode gerar aí bots que não são efetivos e estratégicos. Outra etapa super importante é definir o escopo. Então, antes de você construir o bot todo detalhado, com muitas informações, com as informações mais específicas, recomendo que primeiro construa o esqueleto, né? Então, de forma mais macro, essas informações. E, ao definir esse bot de forma mais macro, analisar se está de acordo com o objetivo e finalidade e com o público-alvo, estando tudo ok, você consegue aplicar essas informações mais micro, como, por exemplo, o texto a ser utilizado, a mídia a ser utilizada e assim por diante. Porque com isso você consegue poupar muito trabalho e o risco aí de colocar uma informação correta e ter retrabalhos no futuro. E na pós-configuração, a minha principal recomendação é fazer o acompanhamento dos feedbacks. Os feedbacks sempre é muito importante, né? Então, seu bot já está em funcionamento e é importante analisar aí tanto com o seu atendente, né, que está ali na ponta do seu atendimento, quanto com os seus clientes, como está sendo essa experiência de passar pelo fluxo do bot. Então, é sempre importante acompanhar essas informações. Porque muitas vezes o seu cliente ele vai passar aí informações de, por exemplo, não entendi o seu bot, ou demorei a chegar ao seu atendimento, e o seu atendente poderia passar informações, por exemplo, se a gente incluísse uma informação antes dele ser transferido aqui para o nosso atendimento, ou coletasse alguma informação que vai facilitar muito mais o nosso atendimento aqui. Então, por isso que é sempre importante fazer o acompanhamento dos feedbacks para construir um fluxo do bot cada dia mais estratégico. E eu recomendo que faça esse acompanhamento constantemente. Bom? E claro, agora vamos para o exemplo prático.